Vamos lá, gente. O tema da vez agora é o crédito tributário. A OAB também adora esse tema. Nós temos algumas dicas aqui para começar a nossa conversa, tá bom? Então, antes mesmo da gente pular na questão, eu já vou dar a principal dica para você no que diz respeito a essa matéria. Então, crédito tributário, veja lá. Depois que esse crédito tributário se constitui, gente, lembra lá da nossa linha do tempo, deixa eu mudar essa cor aqui. Lembra lá da nossa linha do tempo. Nós temos aqui hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária e o lançamento vai constituir esse crédito. É exatamente aqui que nós estamos chegando, no crédito tributário. Bom, ele já é líquido, certo e exigível, é aqui que o fisco vai cobrar efetivamente o tributo de você. E você, entre aspas, escolhe se paga ou não paga, porque já vimos que o cara que não paga, paga tributo com multa, com juro, com correção, certo? Depois que esse crédito tributário se constitui, gente, ele só tem 3 lugares. Ele pode ter a suspensão, que está lá no 151 do CTN, 151 do CTN. Ele pode ter a extinção, que está lá no 156. E ele pode ter a exclusão, que está no 175. Ok. Qual o detalhe relevante aqui, gente? Isso tudo aqui somado dá uma quantidade de 19 causas diferentes. E o problema que a gente começa a enfrentar é exatamente esse, porque a prova conta a história dela, e a hora que ela conta a história dela, ela vai perguntar para você, olha, isso é suspensão, extinção ou exclusão? Ela usa essa dinâmica. Antigamente, ela fazia praticamente só isso, o que deixava a coisa um pouco mais simples. Agora não. Além de usar isso, ela ainda vai escolher uma das 19 causas e vai aprofundar com você. Então ela vai pegar uma decadência, que é um tema chato, e vai conversar. Ela vai pegar uma isenção e vai distribuir o máximo possível de discussão em cima desse tema. Então é isso que ela faz. Então a gente tem que se organizar para poder efetivamente chegar e ficar pronto para isso. Eu tenho uma dica aqui para poder te dar, para te ajudar no começo da conversa, que é o seguinte. É óbvio que o ideal seria você conhecer ou lembrar as 19 causas. Só que o prof sabe que seu tempo é curto, que você estuda um monte de outras matérias, então isso não faz sentido. Então a dica é a seguinte, nós vamos trabalhar um critério de eliminação. Como? As causas de exclusão são só 2. Então, a gente já registra elas aqui, que são isenção e anistia. Aqui nas causas de extinção, nós temos 11 diferentes. E aqui nas de suspensão, nós temos 6. São 2, total de 19. A dica que eu te dou é a seguinte. Guardar um critério de eliminação, obviamente naquelas menores. Então, como suspensão são 6, nós vamos lembrar elas. E o Eduardo Sabag, o doutrinador, ele já ensinou uma palavrinha que é a moderecopa, para nos ajudar a resolver esse tipo de conversa. Então aqui fica assim, ó, eu não quero ninguém apavorado, eu só vou te mostrar o que significa esse moderecopa, para você aprender bem e ficar confortável, tá? Tudo que eu vou te falar aqui agora tá no artigo 151, tá bom? Então só vai vendo. O mo, gente, é o inciso 1, é moratória. O D é o inciso 2, é depósito do montante integral. O re é o inciso 3, é reclamação e recurso na esfera administrativa. O co é o inciso 4, concessão de medida liminar em mandado de segurança. Co, de novo, é o 5, concessão de antecipação de tutela em ação judicial. E pá é o 6, que é o parcelamento. Então você vai lembrar as 6 de suspensão e as 2 de exclusão. O que não for exclusão nem suspensão, por eliminação, será extinção. Exemplo, compensação é uma causa de extinção. Não está nem lá no suspensão, nem lá na exclusão. Você vai ver que transação, prescrição e decadência, remissão, dação em pagamento,
são todas causas de extinção do crédito. Usa a eliminação, que com certeza ela vai te ajudar, tá bom? Bom, com isso a gente chega na primeira questão, você vai ver que vai precisar de muito mais, então vamos aprofundar nossa conversa. Questão de número 1, ela fala aí pra gente, devido à crise que vem atingindo o estado Y, o seu governador, após examinar as principais reclamações dos contribuintes, decidiu estabelecer medidas que facilitassem o pagamento do IPVA. Por meio de um despacho administrativo autorizado por lei, perdoou débitos de IPVA iguais ou inferiores a R$ 300 na época da publicação. Além disso, sancionou lei prorrogando o prazo para pagamento dos débitos de IPVA já vencidos. Com base no caso apresentado, assinale a opção que indica os institutos tributários utilizados pelo governo, respectivamente. Vamos voltar para isso aqui, ó. Veja que nós registramos aqui Moderecopa e eu citei para você que moratória seria o primeiro. E aí citei para você também aqui na hora que eu estava falando que tem lá dentro da extinção, por exemplo, transação, compensação, remissão, são todos institutos que apareceram aqui, ó. Remissão, isenção, moratória, remissão, moratória, anistia, tá? Que a gente já tinha feito uma anotação. Certo. A gente, obviamente, também precisa um pouco do conceito. Então, o que eu vou fazer com você? Eu vou aproveitar um pouquinho daquilo que nós temos aqui já nessa questão e desse pedacinho aqui, ó, que nós registramos de isenção e anistia. Só que eu vou dar mais espaço aqui para a gente, assim, ó. Isenção, anistia. E aí a gente vai passar um traço aqui para escrever a tal da remissão. E aí você não vai esquecer, porque essas duas causas aqui de cima são de exclusão. E essa aqui de baixo, ela é de extinção. A isenção, gente, ela tá ali, vou até mudar a cor para você, ela tá ali do artigo 176 até o 179 do CTN. A anistia está do 180 até o 182, também do CTN, todos do CTN. A remissão está no 172, ok? E agora vem o registro. O que é uma isenção? A isenção, ela é uma dispensa do pagamento de um tributo que acontece por meio de uma lei. A anistia, gente, é um perdão. Eu costumo dizer aqui que o problema, ele começa na gramática. Porque a pessoa que não sabe a diferença de perdão e dispensa, ela já começa errando. E ele é um perdão ao pagamento de multas. E você já sabe que multa não é tributo, que também acontece por meio de lei, ok? Lá embaixo, na remissão, também tem perdão. Olha o tanto que isso é próximo. Só que é um perdão ao pagamento de um tributo, que isso acontece por lei e se consolida por despacho da autoridade administrativa. Olha o detalhe aqui, gente. Aqui eu tenho um tributo e aqui eu também tenho um tributo. Aqui eu tenho um perdão e aqui também tem um perdão. Só que esse outro aqui está perdoando é a multa. Eu vou colocar tudo separadinho de cor diferente. Enquanto aquele ali de cima, em vez de perdoar, ele faz é dispensar. Então, essa cor aqui ficou muito próxima. Deixa eu mudar ela aqui. Faz é dispensar. Então, quando eu dispenso o pagamento de um tributo, eu tenho uma isenção. Só que ao invés de eu perdoar um tributo, ao invés de eu dispensar um tributo, eu perdoar um tributo, eu tenho uma remissão. Só que ao invés de perdoar um tributo ou perdoar uma multa, eu tenho uma anistia. Então veja o tanto que tudo é muito próximo. E a minha recomendação é que você anote exatamente igual eu acabei de colocar para você. Se eu dispensar um tributo, é isenção. Se eu perdoar um tributo, é remissão. Se ao invés de perdoar um tributo, eu perdoo uma multa, é uma anistia. Com esses conceitos, você consegue avançar bem naquela questão.
e a gente vai juntar isso aqui com a primeira parte aqui do que a gente já havia anotado antes. Olha só, aqui nós temos o modere copa, a gente vai mirar nessa primeira. A moratória, gente, escuta bem aí, é a prorrogação do prazo para o pagamento de um tributo. Prorrogação do prazo para pagamento de um tributo. E a OAB, ela ficou um tempão sem falar de moratória, e agora ela tem falado praticamente toda hora, tanto na segunda fase quanto na primeira. Essas provas se inspiram muito, tá, gente? Então você vai ver que eu vou falar direto, a segunda fase cobrou isso, a primeira fase cobrou isso, porque elas se encaixam e elas se inspiram muito, certo? Então, o que é a ideia da moratória? Lá na segunda fase, antes de começar a cobrar na primeira de volta isso aqui, a prova falou que tinha uma região que foi assolada por uma enchente muito grande. E aí, por causa disso, as pessoas ficaram impossibilitadas de pagar o IPTU delas. E aí veio o município e prorrogou o prazo para pagamento desse IPTU por 6 meses. Aí ela perguntou lá que instituto que era esse, que representava lá a prorrogação do prazo para pagar esse imposto, para pagar esse tributo. Prorrogação do prazo para pagamento de um tributo é a tal da moratória. Ela está lá no artigo 152 do CTN, vou deixar ele registrado aqui para você. Artigo 152 e seguintes, tá? Ele vai até o 155A, todos do CTN aqui, que conceituam para nós esse conceito de moratória, que é de prorrogação do prazo para pagamento do tributo. Vamos identificar esse negócio aqui agora? Veja bem, ele falou que o Estado decidiu, por meio de um despacho administrativo autorizado por lei, perdoar débitos de IPVA. IPVA é um imposto, então quando ele perdoa um tributo, isso é o quê? Isso é uma remissão. E aí um pouquinho mais para frente ali, ele falou para você, sancionou uma lei prorrogando o prazo para pagamento dos débitos de IPVA. Quando ele prorroga prazo para pagamento de um tributo, isso é o quê? Isso é uma moratória. E como os conceitos são muito próximos, é óbvio que a sua prova vai ficar jogando com isso. Veja, remissão, isenção, moratória e anistia. A gente só precisa achar a ordem remissão e moratória. Letra C. Artigo 172 para remissão, artigo 152 para moratória. Bastante atenção com isso daí. A sua prova, como eu falei agora há pouco, ela contava a historinha dela e perguntava, isso é suspensão, extinção ou exclusão? A próxima questão aborda isso, só que ela vai até um pouquinho além com você, tá? E aí vai ser bom, porque eu vou conseguir provar a teoria com você, que eu comentei anteriormente que, às vezes, o que você precisa é somente se situar no meio da questão, que tudo vai ficar mais tranquilo. Porque a hora que a questão está contando a história dela, às vezes só olhando naquele caminho do tributo, aquela linha do tempo, ela é muito válida para nós, tá? Aquela linha do tempo, você vai conseguir achar a resposta adequada, ok? Então, resposta correta aqui, letra C de casa, remissão e moratória. Cuidado aí para não confundir os conceitos, tá bom? A nossa próxima, vamos aproveitar aqui. João, no final de janeiro de 2016, foi citado em execução fiscal proposta no início do mesmo mês para o pagamento do IPTU referente aos anos de 2009 e 2010. Sabe-se que o IPTU em referência aos 2 exercícios foi lançado e notificado ao sujeito passivo, respectivamente em janeiro de 2009 e janeiro de 2010. Após a ciência dos lançamentos, João não tomou qualquer providência em relação aos débitos. O município não adotou qualquer medida judicial entre a notificação dos lançamentos ao sujeito passivo e o ajuizamento da execução fiscal. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica o argumento apto a afastar a exigência fiscal. Certo, eu não vou ler o resto por enquanto não. Nós vamos pegar aqui já a tal da linha do tempo. Nós vamos desenhar ela de forma bem completa. Vou colocar um slide inteiro aqui para você.
para ficar graficamente tranquilo. Olha só, então, imposto de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário. O círculo que a gente sempre faz aqui, dívida ativa, certidão da dívida ativa, execução fiscal, embargos à execução. Ok? Professor, vamos repetir? Vamos. A gente sempre faz isso. Pago, extinção, acabou. Não pago, pago com multa, com juro, com correção. E você cobrado ali na frente, ó, por uma execução. Funciona assim, gente. E são as causas que nós vamos entrar agora, uma das mais complexas, né? São causas de extinção. Estão lá no artigo 156, inciso 5 do CTN, prescrição e decadência, que é o que nós vamos conversar agora. Já vai ouvindo bem o conceito. O ente administrativo ele tem que apurar o tributo para saber quem vai cobrar, quanto vai cobrar e etc. Isso nós falamos. E ele tem um prazo para fazer isso que é de 5 anos. Assim como aqui na frente, ó, gente, ele tem uma ação e essa ação também tem um prazo, que também é de 5 anos. Só que o detalhe aqui é que há uma diferença da forma que se conta esse prazo. O prazo é de 5 anos tanto para prescrição quanto para decadência, só que conta diferente. Eu vou ensinar você a contar isso aqui. Só que você vai ver que às vezes nem precisa tanto aprofundar ou chegar nessa contagem para você matar uma questão como essa, que não era simples não, mas se você se situar nessa linha aqui, tudo fica mais tranquilo. Então vamos lembrar os conceitos e onde eles estão. O fisco tem que lançar o tributo dentro do prazo dele. Se ele não lança, ele perde o direito de lançar e a perda do direito de lançar que está aqui, nós chamamos de decadência. Perda do direito de lançar, decadência. O artigo obrigatório aqui para você é o 173. E aqui na frente, nós temos uma ação, olha o nome. Quando ele perde o direito de ação, nós temos a prescrição. E a prescrição está no 174 do CTN. Dica valiosa aqui para nós, gente. Lembra da seguinte frase: o que vale para o fisco, vale para o contribuinte. Então, se o fisco tem, da data da constituição definitiva, 5 anos do crédito dele, para poder entrar com a ação dele, que é a ação de execução, o contribuinte também tem 5 anos para buscar a ação dele quando ele precisa. Por exemplo, eu fui lá e deixei de pagar o meu tributo, ou então, fui lá e paguei o tributo a maior. Eu fui lá e paguei 2 vezes. Toda vez que eu pago o tributo 2 vezes, 10 vezes, o mesmo tributo, eu tenho direito à restituição. E a gente chama aqui, dentro do direito tributário, de repetição de indébito. É o procedimento que nós usamos. Eu, contribuinte, posso escolher se eu vou lá para a via administrativa ou se eu vou direto para a via judicial. Mas o que vale para o fisco vale para o contribuinte, então eu teria 5 anos a contar, no caso aqui, do meu pagamento indevido, para poder entrar com a minha ação de repetição de indébito. O que vale para um, vale para outro. É a mesma ideia, é o mesmo prazo, tá bom? Só que um ponto bem relevante aqui para nós, dentro dessa conversa, é exatamente a gente conseguir identificar o que é que ela está falando na questão e aonde que eu estou inserido. Porque se ela dá um conceito de que eu perdi o direito de lançar, eu estou falando de decadência. A prova contou aqui para você, a gente leu na questão, que ele lançou o tributo na data tal. Se ele lançou, perdeu o direito de lançar, eu poderia fazer essa associação se a prova entregasse alguma conta anterior. E pelo que você lembra da leitura, ela não trouxe. Ela falou que o tributo foi lançado, vamos pegar lá de novo? Ela falou que o tributo foi lançado e notificado em janeiro de 2009, em janeiro de 2010. Não deu nenhuma conta ali para trás, por exemplo, olha, o cara realizou o fato gerador do tributo em 2002, por exemplo, para falar que ele lançou o tributo em 2009, para eventualmente ter uma decadência. Quando você entende de onde conta, tudo melhora. Então, olha só, gente, de onde conta a decadência? A decadência é o inciso 1 aqui, ó, é o principal inciso que a prova costuma cobrar, e é um ponto bom para nós.
A prova da OAB em primeira fase nunca cobrou uma contagem aprofundada de decadência. De prescrição ela já cobrou. Mas da seguinte maneira, a contagem da decadência, ela vai do exercício financeiro seguinte ao qual o tributo deveria ter sido lançado. Então, ao lançamento. Enquanto que a prescrição, gente, ela conta da constituição definitiva do crédito. Da constituição definitiva do crédito. Então a prova ela vai aproveitar essas expressões aqui para poder te ajudar e te dar um elemento para você identificar se ela está falando de prescrição ou decadência. E eu quero provar a teoria para você agora, que eu citei, que às vezes o que você precisa é apenas se situar na conversa, sem necessariamente se aprofundar nela. Professor, como assim? Veja aqui, gente, que ele falou que no final de janeiro de 2016, ele foi citado em execução fiscal. Então, se ele foi citado em execução fiscal, a execução fiscal está aqui, ó. Sem você conhecer qualquer tipo de tema. Se a prova perguntasse isso para você igual ela fez, só olhando para a nossa linha, se ela fala que o cara foi citado em 2016 aqui em execução fiscal, e eu estou exatamente nesse momento, se eu não soubesse mais nada, eu tivesse que marcar alguma coisa, eu, professor Gustavo Reck, marcaria prescrição. A prescrição está aqui relacionada com essa ação. E eu falei para você aqui, ó, que o tributo foi lançado em janeiro de 2009 e janeiro de 2010. Então vamos botar essa data aqui, ó. O lançamento se deu em janeiro de 2009 e janeiro de 2010. Como ele não deu data anterior, ele está dando a entender que não tem nem como eu calcular essa tal dessa decadência. Então, como é que eu vou afirmar que houve uma decadência primeiro? Se ele falou para mim que eu lancei o tributo e a decadência é a perda do direito de lançar, então eu não perdi, eu lancei. Eu poderia fazer essa análise se lá para trás ele tivesse entregado alguma conta também. Ah, é um fato gerador de 2000, do ano 2000. É um fato gerador do ano 2002. Ela não fez essa referência. Ela só deu para você quando que lançou o tributo e você já sabe que quando lança o tributo, ele constitui o crédito tributário. E da constituição definitiva do crédito tributário, olha a anotação, ele tem 5 anos para, a princípio, cuidado com isso, entrar com a ação de execução. E por que eu falo cuidado com isso, gente? Porque aquele artigo 174 que vai dizer para a gente como que essa prescrição vai ser calculada, especialmente como ela será interrompida. E o prof já deu essa frase para você, falou assim, confia nela, por quê? Porque prescrição ela interrompe, prescrição ela suspende. Agora a decadência jamais interrompe e jamais suspende. E aí o que você tem que lembrar é, toda vez que interrompe, gente, a prescrição, começa a contar de novo. Tá? Então interrompeu a prescrição, a contagem reinicia. E a gente vai ver como que essa prescrição poderá ser interrompida, justamente para a gente concatenar a ideia dessa questão. Só que para não misturar aqui, nós vamos fazer isso no próximo bloco.